Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz no seu agregador de podcasts preferido que você nos encontra. Você também pode ir direto nos nossos endereços virtuais talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Eu sempre deixo aqui também o meu convite para que vocês conheçam o canal do Talk to Biz no YouTube. Além de todos os episódios do nosso podcast, a gente tem produções exclusivas em vídeo. Tem material novo toda semana, todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 16 horas. Se você gosta do conteúdo que a gente produz por aqui, certamente vai gostar também do nosso conteúdo em vídeo. Tá aí o convite, Talk to Biz no YouTube. Acessem lá e conheçam. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre Big Data e sobre o volume absurdo de dados gerados em determinadas áreas que vão verdadeiramente gerar muitas oportunidades, tanto a nível de marketing, quando eu falo de oportunidades para a gente ter estratégias e abordagens de marketing mais assertivas, melhores, quanto também na área de negócios como um todo, quando eu falo de criação e desenvolvimento de novos negócios, novas empresas, novos produtos e serviços. E por que a gente está falando disso, né? Esses 4 tsunamis de dados que vão impactar o mercado, gerando grandes oportunidades, é porque normalmente quando se fala de Big Data, a coisa tende a ficar muito focada na jornada de navegação, na jornada digital das pessoas. Desde que o termo começou a ser utilizado, quando se fala em Big Data, todo mundo pensa no quê? Nos dados que a gente gera a partir da nossa jornada digital. Então isso quase sempre está associado à nossa navegação pela internet, os sites que a gente visita, as buscas que são realizadas, o que a gente curte ou deixa de curtir em uma determinada rede social. É a pegada digital que a gente gera a partir da navegação. Com o advento do mobile, aí a gente começou a falar dos dados gerados especificamente pelo mobile, pela nossa experiência contínua ali de estarmos conectados o tempo todo e usar essa conexão em praticamente todas as nossas tarefas do dia a dia. Então isso já foi uma evolução até, porque eu deixei de falar de Big Data apenas para uma jornada de navegação na web e nas plataformas que a web oferece, e eu passei a olhar para o Big Data nessa navegação e no acesso a conteúdo e acesso a dados a partir das minhas atividades do dia a dia, já que eu estou quase que o tempo todo ou 100% do tempo conectado via mobile. Só que aí, no episódio de hoje, eu quero tratar de outras 4 áreas que, no meu entender, vão ser grandes fontes geradoras de dados, já são, na verdade, grandes fontes geradoras de dados e que vão impactar muito o nosso futuro daqui por diante. E aí eu estou falando, mais uma vez, né, os impactos gerados tanto pela perspectiva do marketing como na perspectiva dos negócios em geral, a partir da ascensão dessas áreas. 4 grandes áreas que eu tenho para falar aqui hoje com vocês. Começando pela que talvez mais ganhou evidência nos últimos 2 anos por conta da pandemia. O Smart Retail, o varejo inteligente ou o varejo híbrido. Por quê? Cada vez mais experiências físicas são integradas ao perfil de consumo, a políticas de relacionamento e a customização das entregas possibilitadas pelo digital. O Smart Retail já era uma tendência bem antes da pandemia. Então a gente tem relatórios, por exemplo, de 2019, que já apontavam para automação,
para ações promocionais orientadas a dados, para eu tentar customizar esse relacionamento, customizar a entrega a partir da base de dados que eu tenho digital daquele usuário que está visitando a minha loja física. Bem antes disso, lá para 2014, 2015, já se falava em triangulação no varejo, iBeacon, o fato de eu conseguir monitorar, o camarada entra no meu estabelecimento, se ele tem acesso ao cadastro à minha marca, eu já reconheço quem é ele, já tenho ali todo o seu histórico de compra e o histórico de relacionamento com a minha marca. Então, o varejo inteligente, ele não é uma tendência de agora. Isso já vem sendo falado há anos, possivelmente quase 10 anos que já se fala nisso e já pipocam pelo mundo uma série de experiências de digitalização do ambiente de compras, do canal convencional de compras. Mas, com a pandemia, aí esse processo se acelerou ainda mais. Afinal de contas, durante todo esse período onde a gente conviveu com a Covid-19, o mercado teve que encontrar soluções para que os canais continuassem vendendo, mas sem necessariamente contar com a presença física ou o encontro entre o consumidor e os vendedores. Então, se adotaram mais rapidamente soluções em tecnologia para permitir que esse diálogo acontecesse, para permitir que essa interação tivesse algum espaço, mesmo que o acesso físico, o acesso presencial estivesse bloqueado em alguns momentos. Então a gente tem, por exemplo, um relatório agora de fevereiro de 2022 da Research and Markets que prevê, por exemplo, que o varejo inteligente vai movimentar sozinho em 2026 mais de 51 bilhões de dólares, porque a tendência é que daqui por diante mais e mais bandeiras varejistas adotem soluções híbridas ou comecem a digitalizar por completo os seus modelos de atendimento e seus modelos de venda. Aliás, esse é até um outro ponto que ainda é papo para um outro programa, para uma outra discussão, né? Porque a gente não vai ter mais a divisão tão clara entre a venda no formato tradicional e a venda pelos canais digitais. Como toda essa realidade varejista passa a ser híbrida a partir de agora, esses canais hibridizados eles vão permitir que você, estando na loja física, compre por meio do app daquela marca. Ou o contrário, estando no ambiente virtual, você faça um pedido, no entanto, o atendimento, todo o processo de diálogo e de interação e de entrega pode acontecer dentro de um canal físico. Então a gente vai ter uma divisão, uma linha muito tênue dividindo o que vai ser de fato e-commerce e o que vai ser de fato o varejo de tijolo e argamassa, como a gente costuma chamar, o varejo tradicional. E daí vem esse primeiro grupo, né, essa grande fonte de dados. Se a gente já tinha muitos dados olhando apenas para a jornada digital dos internautas ou dos consumidores de maneira geral, imagina agora com todos esses ambientes que vão ser monitorados, vão estar recheados de sensores, ou seja, eu vou ter muita informação que vai ser gerada a partir dessa jornada de compra no mundo físico. Por quê? Porque todos esses ambientes eles vão estar meio que monitorados, integrados a um sistema digital de alguma maneira. E aí esses dados coletados a partir de canais hibridizados, eles vão abrir novas possibilidades, tanto nas abordagens de marketing, quanto na customização das experiências e das entregas. Você vai perguntar assim, Bruno, mas o varejo já não coletava esses dados? Já não olhava para o que estava acontecendo dentro do canal de vendas? Claro que sempre se olhou, mas com o digital e com a digitalização desses ambientes, aí você passa a ter esses dados num nível de detalhes que possivelmente você não conseguiria ter sem o auxílio da tecnologia. Então, isso vai abrir um novo campo e uma nova área e um novo universo de possibilidades olhando apenas desse varejo e desses canais de vendas híbridos, desse Smart Retail. Então esse é o primeiro grupo que eu considero aí um grande gerador de dados daqui por diante. Isso está fora do que a gente considera tradicionalmente a jornada digital do nosso consumidor. Grupo número 2. Smart Home, né, ou casas conectadas, a casa inteligente e todo esse mercado de internet das coisas, IoT, que deve movimentar aí mais de 30 bilhões de dólares só na América Latina.
até 2023. Isso é um relatório de 2020 da empresa Global Data, que está dizendo previsão de crescimento absurda para o mercado de automação residencial e internet das coisas. E aí cabe a mesma comparação que a gente fez em relação ao varejo híbrido. Com os aparelhos inteligentes, com casas conectadas, teremos muito mais informação disponível sobre o comportamento dos usuários e, o mais importante, do uso que eles fazem dos mais variados produtos. Porque quando a gente pensa nesse monitoramento do ambiente, há sempre uma preocupação muito grande, e que é válida, super justa, em relação à privacidade. Mas é que a gente tem um olhar, às vezes, muito superficial. Se a gente deixar de lado um pouco os smart speakers, né, como Alexa, Google Nest, Apple HomePod e outras caixas de som inteligentes que, porventura, poderiam ficar ali escutando a sua intimidade, passa dessa camada superficial e começa a olhar para todos os utensílios do nosso dia a dia que passarão a estar conectados. E se eles estarão conectados, significa que o uso que a gente faz deles vai gerar dados para o fabricante, dados dos mais variados, por exemplo, a respeito da dinâmica de uso, de quais são os recursos mais utilizados, comportamentos inesperados ou até novos padrões de utilização. E aí, o quanto isso não gera de possibilidades? O próprio Kotler cita isso no livro Marketing 5.0, quando ele fala da casa conectada, da casa inteligente, mas até ele, no meu entender, dá uma visão ainda muito parcial da coisa, porque ele fala da casa inteligente como uma plataforma de mídia, ou seja, mais um canal de comunicação que as marcas vão ter para acessar os seus consumidores. É verdade que isso também é uma possibilidade super importante. Agora, olhando pelo aspecto do desenvolvimento de produto, o quanto isso não gera de possibilidade para inovar ou para trazer melhorias para o meu produto ou para o meu serviço, a partir do momento que aquele utensílio que o meu consumidor está usando, ele está de alguma maneira conectado e com isso ele compartilha comigo uma série de informações, não sobre a intimidade do consumidor ou dele, da vida privada dele, porque isso verdadeiramente não interessa a uma empresa, mas o uso que ele faz do produto, a maneira como utiliza, quais são os padrões e quais são os recursos mais utilizados, até o tipo de problema que é mais provável de acontecer. Quer dizer, tudo isso vai dar ou pode dar uma guinada muito grande na capacidade de entrega, na capacidade de inovação, porque a gente começa a olhar muito de perto ali e entender hábitos, tendências, coisas que possivelmente só seriam visíveis se você fizesse uma pesquisa do tipo etnográfica, ou seja, quando o pesquisador vai até a casa do pesquisado, convive ali um tempo com eles. Agora não, se eu tenho mais aparelhos conectados, possivelmente eu vou ter também um grande volume de dados que, se forem analisados corretamente, vão gerar muitas oportunidades. Então, quanto mais objetos conectados no nosso dia a dia, mais dados a gente vai ter. Terceira tsunami de dados, né, o que a gente poderia chamar de Smart Health. Os serviços em saúde hoje, minha gente, representam mais um desses tsunami de dados. Por quê? Quanto mais conectado a gente está, mais monitorados nós somos e também os dados em relação à nossa saúde. E as aplicações e oportunidades geradas a partir desse tipo de monitoramento são inúmeras, eu diria que são incalculáveis. Da identificação de potenciais problemas de saúde, monitoramento para averiguar a viabilidade de novos tratamentos e terapias, serviços preventivos, identificação, como a gente já tem, de potenciais casos depressivos, compartilhamento de indicadores importantes do nosso sistema biológico, do nosso sistema fisiológico, com um sistema robusto de inteligência artificial que pode cruzar informações para identificar padrões e, de repente, antecipar que a pessoa possa estar desenvolvendo um determinado problema de saúde. Olha, as possibilidades são das mais variadas e das infinitas. Vão desde as coisas mais simples, como um aplicativo que pode te auxiliar a ter um sono mais saudável, até o monitoramento completo da sua saúde. E a gente está vendo só o início dessa caminhada, porque a gente já tem muita solução interessante por aí. Dos oxímetros presentes em muitos smartwatches, ao serviço de monitoramento em saúde Halo, que foi criado pela Amazon, se eu não me engano, em 2020,
isso é só o começo. Certamente a gente vai ver nos próximos anos uma verdadeira revolução nesse setor. E isso vai, de novo, gerar muitos dados. Não por acaso as grandes Big Techs estão no hall aí das empresas que mais investem em pesquisas de tecnologia aplicada à saúde. Microsoft, Samsung, Apple, próprio Facebook, agora Meta, Amazon, são empresas que investem pesado nisso porque sabem que isso vai ser um novo leque incalculável de oportunidades e de mercado. Aí nesse caso a gente não está falando de oportunidades tanto do ponto de vista do marketing, mas de fato oportunidade de novos negócios, de novos produtos, novos serviços e soluções. Tudo isso para manter a nossa saúde, que é o nosso bem mais precioso. O quarto e último ponto que eu tenho para citar no episódio de hoje são as Smart Cities, as cidades inteligentes, cidades totalmente conectadas e monitoradas. Pode parecer coisa de ficção científica, mas em muitos países, em muitas localidades, isso já é bem que uma realidade. O fato da gente ter sensores para todos os lados, veículos inteligentes, sistemas capazes de se adaptar para otimizar o fluxo de carros e de pessoas num determinado espaço urbano, ou para otimizar a entrega e distribuição de energia ou de algum recurso que seja vital para aquela cidade ou vital para um determinado processo produtivo. Tudo isso faz com que as cidades sejam grandes estruturas geradoras de dados. É claro que isso também não é uma novidade, como a gente já falou de outras áreas aqui, como do próprio varejo, sempre foi assim. A administração pública, por exemplo, sempre usou desses dados para tomar suas decisões gerenciais. Mas o ponto é que, com as cidades mais conectadas e mais inteligentes, eu tenho muito mais dados à disposição e num nível de detalhes que seria impossível coletar anteriormente, sem o auxílio da tecnologia. Isso abre um leque imenso de possibilidades também e de soluções. Por exemplo, nas áreas de sustentabilidade, eficiência energética, mobilidade urbana, segurança pública, prevenção de acidentes ou prevenção a desastres naturais, prestação de serviços em geral, inclusive prestação de assistência social, nos casos onde o poder público tem que agir com mais vigor ali e estar mais presente. Todo esse grande volume de dados vai ser essencial para que o gestor público e que para as empresas também tomem decisões melhores. Só para dar um exemplo, o apagão de dados que a gente teve aqui no Brasil, em larga medida intencionalmente provocado por gestores públicos de má índole, mas o apagão de dados que a gente teve em relação às mortes sobre Covid e o número de infectados, isso dificultou para que muitas boas soluções pudessem ser tomadas. Mas aí, é claro, entra num cunho político que eu não vou tratar aqui, mas para quem acompanha aí o noticiário e para quem não está tomado por alguma teoria conspiratória, está muito evidente que o governo fez de tudo para atrapalhar a divulgação e o levantamento desses dados, porque ele fez de tudo para fingir que a pandemia não existia. E só admitiu quando a coisa já não tinha mais como ser negada de maneira nenhuma. Mas, voltando aqui para o nosso tema, as cidades inteligentes, elas são um quarto grupo gerador dessa tsunami de dados. Imagina uma cidade totalmente conectada, o quanto ela pode gerar de informação, o quanto ela vai gerar de informação e o quanto isso vai auxiliar na construção de uma série de soluções, de novos serviços, de novos produtos, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública. Ou seja, a gente tem potencialmente, a partir do momento que temos esses dados todos armazenados e disponíveis para análise, um potencial nunca visto antes de melhorar efetivamente a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas. Então, para mim, esse é um quarto grupo de dados aí que vai gerar uma verdadeira revolução nos próximos anos e nas próximas décadas.
A conclusão disso tudo, meus amigos, é a seguinte, é que o que a gente entendia por Big Data meio que muda de figura, né? Daquele formato tradicional, que era muito baseado na jornada digital, na navegação, no uso de aplicações mobile, eu passo a ter novos ecossistemas geradores de dados. Antes, só o digital gerava um rastro. Só quando eu estava na internet, ou quando eu estava usando de alguma aplicação, ou estava conectado ao meu celular, eu estava deixando uma pegada ali digital. A partir de agora, a tendência é, quanto mais conectada é a realidade, quanto mais conectados são os dispositivos e os ambientes ao nosso redor, passam a ser monitoradas todas as nossas ações no mundo físico. Tudo isso passa a ser passível de um traqueamento. E a despeito das discussões sobre privacidade, que são discussões importantíssimas, uma coisa é inegável: se esse conjunto enorme de informação, se esse conjunto for usado para o bem, essas fontes de dados, elas podem gerar avanços não apenas para os negócios, tá? Então, do ponto de vista de geração de riqueza, de produtividade, de economia como um todo, mas para a sociedade, na medida em que eu torno tanto problemas quanto soluções muito mais visíveis, rastreáveis, quantificáveis e, por tabela, solucionáveis. Então esse é o ponto mais importante do nosso papo do episódio de hoje. Vamos ficar de olho nessas novas fontes de Big Data aí, porque a coisa vai muito mais além dos sites onde você navega e dos aplicativos que você tem instalados no seu smartphone. Muito bem, senhores, esse foi o Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram. É sempre muito bom receber o feedback e trocar informação com vocês por essas redes. Basta me adicionarem por lá. O Talk to Biz, você já sabe, ele está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music ou por tantas outras plataformas de podcast, também estamos por lá. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra. Você pode, é claro, ir direto na fonte talktobiz.com ou talktobiz.com.br para acessar o nosso feed ou anchor.fm/talktobiz. Sempre fica o meu convite para que vocês conheçam o nosso canal no YouTube, o canal Talk to Biz no YouTube. Todas as segundas, quartas e sextas tem vídeo novo, fora os vídeos extras, fora a publicação do podcast que eu também faço por lá. Então tem muito conteúdo de qualidade, a gente está trabalhando muito desde janeiro desse ano para entregar um conteúdo de altíssimo nível. Então, se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui em áudio, certamente vai curtir também o conteúdo que a gente produz em vídeo. Fica o meu convite mais uma vez, apoiem esse projeto, que é um projeto de caráter educacional muito bacana. Eu conto com vocês. Acessa lá no YouTube Talk to Biz que você nos encontra. É isso, meus amigos. Hoje vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.